Olá, estamos de volta, trazendo um novo tema, e o tema hoje é da prova no processo penal brasileiro. Para iniciarmos, vamos falar de um conceito para a prova. Então, esse conceito, que seria a prova? São os meios e recursos utilizados para provar os fatos elencados no processo com respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório e devendo ser sempre respeitada todas as garantias individuais do acusado e da vítima. Isso está previsto no mandamento do artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Quais são os princípios que norteiam a prova no processo civil brasileiro? São vários. O princípio da verdade real, artigo 156 do Código de Processo Penal e o seu inciso 1. Princípio do livre convencimento motivado, o artigo 93(9) da Constituição, combinado com o artigo 155 do CPP. Princípio do ônus da prova, artigo 156, inciso 1 e 2 do CPP. Princípio do contraditório da ampla defesa, artigo 555 da Constituição. Princípio da presunção de inocência, o artigo 5º, 57 da Constituição. Princípio do devido processo legal, mais conhecido como due process of law, está no artigo 5º, 54 da Constituição. Então, o que seria a verdade real, o conceito de verdade real no processo penal? É a busca que o juiz faz e pode fazer utilizando-se de todos os meios de provas admissíveis em direitos para se apurar a verdade dos fatos, daquilo que efetivamente ocorreu, com o objetivo único e exclusivo de atingir uma decisão justa. O conceito do livre convencimento motivado ele expressa a liberdade do juiz julgar pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, sendo-lhe vedado decidir apoiado em elementos informativos na fase inquisitória. Está no artigo 155 do Código de Processo Penal. Ou seja, o juiz não pode julgar e condenar alguém somente baseado nos depoimentos obtidos em sede policial, ou melhor dizendo, no inquérito. Existem exceções. Por exemplo, as medidas cautelares não repetitivas e antecipadas, que seria a prova cautelar no processo penal. É produzida antes da instrução criminal. Por exemplo, a oitiva de uma testemunha que está prestes a morrer. Então, essa testemunha deve ser ouvida logo. Por quê? É a questão do perigo in-mora. O perigo da demora, ela vai morrer, ela não vai ser ouvida. A prova provas não repetíveis são aquelas produzidas na fase do inquérito, que não serão repetidas no processo. Exemplo, uma prova pericial do arrombamento de uma porta. O que seria a prova? A definição de prova. A prova é a base do processo penal. É utilizada para demonstrar os fatos alegados pela parte, e é nela que o juiz vai se apoiar para decidir a questão. Isto está lá previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal. Pode também, a lei faculta também o juiz, mesmo de ofício, antes de iniciada a ação penal, determinar a produção antecipada de provas, realizações de diligências no curso da instrução criminal, se entender necessário. Isso também está previsto em lei, no artigo 156, 1 e 2 do Código de Processo Penal. A presunção do princípio da inocência. O que seria isso? É que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Está lá no artigo 5º, artigo inciso 57 da Constituição de 1988. Existe também
uma proibição no Código de Processo Penal, ou seja, vedação de provas ilícitas. O ordenamento constitucional vigente, ele proíbe, inadmite no processo as provas ilícitas. Está lá no artigo 5º, inciso 56 da Constituição, e no artigo 157 do Código de Processo Penal. Quais são os tipos de provas que podem serem produzidos no processo penal? Várias. São todas as provas admissíveis em direito. Exame de corpo de delito, artigo 158 do Código de Processo Penal, interrogatório, artigo 185 do Código de Processo Penal, silêncio do acusado, artigo 186 do Código de Processo Penal, interrogatório por videoconferência, está lá previsto no 185, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, confissão do acusado, 197, artigo 197 e 200 do Código de Processo Penal, oitiva do ofendido, está previsto no artigo 201 do Código de Processo Penal, prova testemunhal, está prevista no artigo 202 do Código de Processo Penal, reconhecimento de pessoas, está no artigo 226 do Código de Processo Penal, acariação também está lá previsto no 229 do Código de Processo Penal, a prova documental está no artigo 231 do Código de Processo Penal, indícios de provas está no artigo 239 do Código de Processo Penal, e a busca e apreensão está no artigo 242 do Código de Processo Penal. Faço uma recomendação, né, de que convém que se leia sobre os meios de provas, esses meios todos que nós falamos aqui, com os seus demais artigos, para que possa ver e se constatar, né, melhor as peculiaridades de cada prova aqui citado no processo penal brasileiro, né? Em síntese. E esqueci de falar sobre uma definição, né, da questão do devido processo legal. O devido processo legal consiste em quê? É que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tecidas essas considerações, encerro aqui esse bate-papo jurídico, voltando sempre a dizer que não há pretensão nenhuma de ter o tema esgotado, e voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.